O recado das ruas foi claro: a anistia não tem respaldo popular. A baixa adesão aos atos convocados por Jair Bolsonaro neste domingo mostram que a campanha pelo perdão político dos condenados pelo 8 de janeiro não mobiliza nem mesmo sua própria base. No dia seguinte ao fracasso na praia de Copacabana, o ministro de Portos e Aeroportos do governo, Silvio Costa Filho, foi direto ao ponto em sua avaliação sobre a manifestação. Filiado ao Republicanos, um partido de centro, o ministro de Lula afirmou que a anistia não é uma pauta do Brasil. Isso é uma questão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o que tem que ser discutido é a tipificação da denúncia e a tipificação das condenações, e eu espero que o Supremo possa cumprir o seu papel institucional. Foi um ato que nós vimos esvaziado, ou seja, claramente é uma pauta que não dialoga com a sociedade brasileira, e o que mais me chamou a atenção, viu, Elísia, Basília e Pedro, é que eu não ouvi em nenhum discurso de ontem uma proposta para o Brasil. O que se viu foi críticas e nenhuma proposta pedagógica para o Brasil, uma causa na segurança pública, uma causa na educação, uma causa social. Eu acho que o Brasil está cansado de briga, de arenga, como se diz lá no Nordeste. As pessoas querem paz institucional. É o respeito à imprensa, é o respeito à democracia, respeito às instituições e uma agenda social e econômica. É isso que falta à política brasileira. Eu acho que falta, sobretudo, a necessidade de dialogar, mas construir pautas que dialoguem com o Brasil real. Há uma desconectividade hoje de setores da sociedade com o Brasil real. O Brasil real que eu estou vendo é um Brasil que está crescendo e está sem desenvolvimento. E essa linha que eu assisti ontem de narrativa e de discursos vai estimular o divisionismo, vai estimular o ódio em algumas pessoas, mas não ajuda o Brasil. Lá o Fernando Veríssimo, ele dizia, quando você chega em determinados momentos da vida e pensa que tem todas as respostas, vem a vida e lhe faz novas perguntas. E é isso que o povo brasileiro está fazendo nesse momento à classe política do país. Se antes a anistia surgia como uma bala de prata para blindar o ex-presidente e seus aliados, agora o cenário se inverte. O ato esvaziado não só expôs a fragilidade da mobilização bolsonarista, como fortaleceu o discurso de que a condenação de Bolsonaro é um caminho sem volta. Pessoal, se o objetivo do ato de hoje era pressionar o Congresso e o Supremo, olha, realmente não vai ter jeito. O Bolsonaro vai ser preso. Foi muito fraco. Impressionante, muito fraco. A nós, por outro lado, cabe reforçar. A luta e a mobilização é sem anistia, é Bolsonaro na prisão, é todos os golpistas responsabilizados e vamos em frente. Os números não mentem. Pesquisadores da Universidade de São Paulo estimaram que no ápice do ato, a praia de Copacabana recebeu apenas 18 mil pessoas. Já o Datafolha estimou 30 mil manifestantes no local. Em contrapartida, a Polícia Militar divulgou um número de 400 mil participantes no ato. Ao que tudo indica, esses números foram inflados para escamotear o fiasco de público da manifestação pelo projeto da anistia que tramita no Congresso. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia está lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. Mesmo com Lula enfrentando impopularidade recorde, a tentativa de pressão não encontrou apoio popular. A expectativa de Bolsonaro era a de reunir pelo menos 1 milhão de pessoas. Diante do esvaziamento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentou inflamar a base, desafiando quem teria coragem de votar contra o projeto no Congresso. De afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas. É medo de perder a eleição?
porque eles sabem que vão perder. A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. A gente está aqui em homenagem ao Crezão. A gente está aqui pela família dele, porque o Crezão não pode ter ido em vão. A gente está aqui pela Débora. A gente está aqui pelo Ezequiel. A gente está aqui para fazer a diferença. Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar. Nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. E podem ter certeza que nós vamos conseguir os votos. Além disso, alguns manifestantes tentaram ressignificar o filme Ainda Estou Aqui, usado pela esquerda como símbolo da luta contra a violência de Estado, para pedir anistia aos foragidos do 8 de janeiro. Nos cartazes, a frase "Ainda estamos aqui" era usada para pressionar por uma absolvição dos extremistas. Contudo, o apelo à misericórdia parece ser um teatro político ensaiado pela extrema-direita. Como lembrou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a maioria dos condenados recusou um acordo de não persecução penal, que evitaria penas mais duras. O acordo de não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado, em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Além da impopularidade da anistia, o fracasso do ato também evidenciou a fragmentação da oposição. No dia seguinte à denúncia da PGR contra Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia descartado a anistia como um assunto relevante para o Brasil. Em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes em relação a esse processamento dessa questão jurídica, desse imbróglio, e acho que nós podemos muito bem separar o que é questão política
o que é questão institucional do que é questão jurídica. Em segundo lugar, eu não tenho conhecimento de todo o teor, de toda essa investigação, até porque grande parte dela estava em segredo de justiça, sendo apurado pelos órgãos competentes. Do ponto de vista político e pessoal, inclusive, e eu sei que isso é também da grande parte dos senadores com o qual eu conversei de ontem para hoje, o meu entendimento do ponto de vista legal, que todo cidadão tem o direito da ampla defesa e do contraditório, para que ele possa provar a sua inocência no decorrer do processo. Mas, mesmo sem respaldo no Congresso, Bolsonaro apostou na pauta da anistia para seu primeiro ato público após ser denunciado. O resultado, no entanto, foi uma sucessão de recuos e desencontros dentro da própria oposição. Em menos de 24 horas após a denúncia, Bolsonaro chegou a mencionar a possibilidade de fugir do Brasil durante uma reunião com aliados. No mesmo encontro, ele reforçou que o foco das manifestações deveria ser o impeachment de Lula, mas depois recuou. Paralelamente, o líder do PL no Senado, Rogério Marinho, tentava levar o caso para a primeira instância, enquanto Bolsonaro voltava a falar em mudar a lei da ficha limpa. Agora, com a falta de mobilização popular, a anistia se torna ainda mais improvável e a prisão de Bolsonaro cada vez mais iminente.